Vamos falar sobre fé. Hoje, o que mais eu tive de sinal de Deus, de mensagem, foi a palavra fé. Foi a palavra de acreditar naquilo que muitas das vezes é impossível. Eu quero deixar um texto aqui que se encontra em Hebreus 11, onde que diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que que essa palavra quer dizer? Quer dizer que é impossível agradarmos a Deus se não tivermos fé. Só que o maior problema que podemos viver no nosso dia a dia, na nossa realidade, é quando a fé esbarra nos nossos sonhos. Por que que eu digo isso? Bem, é muito tranquilo, é muito fácil você ter fé quando ela não está interligada a um sonho seu. Só que agora, quando você passa a precisar que um sonho, uma vontade sua se realize, a gente começa a entrar até nesse momento de o povo os hebreus saindo do Egito, onde eles se deparam com um local que não tem saída, e a única saída possível seria abrir o Mar Vermelho. E isso é fé. Fé é acreditar que o Mar Vermelho pode se abrir diante de você, em que o local que não tem saída, ele pode ter saída. Só que a problemática total é essa. Quando nós vinculamos nossos desejos, nossos sonhos, nossa esperança em nossa fé, e nós não recebemos aquilo que planejamos receber, nós não recebemos aquilo que queríamos receber no tempo determinado pela nossa própria vontade, a nossa fé muitas das vezes pode esmorecer. Só que, se a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem, e a gente não está mais com essa certeza, a gente não está mais com a convicção, como nós podemos alcançar o favor de Deus? Como podemos alcançar a direção de Deus para nossa vida, se a gente não consegue ter mais fé. Não conseguimos mais ir adiante de Deus, não conseguimos mais andar sobre as águas, porque não é sobre o medo. Não, porque se nós tivéssemos com medo, seria até mais fácil. Porque quando olhamos para Jesus, mesmo com medo, a gente anda sobre as águas. O verdadeiro problema é quando nós já não temos mais o medo. Nós já não estamos mais andando sobre as águas porque ficamos com medo da tempestade, mas nós começamos a acreditar que algo não vai ser realizado na nossa vida, pois a nossa fé se acabou. A nossa fé, ela foi minada, ela foi exterminada. E se a gente ler um pouco mais, até desse capítulo de Hebreus 11, a gente vai ver que lá no versículo 8 diz: Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E a reflexão também vai se estender a como nós podemos esperar a volta de Jesus, como nós podemos esperar que o amor de Deus, sua infinita graça, se nós não conseguimos ter um exercício diário de ter fé. Como nós podemos acreditar no poder de Deus se não conseguimos ter fé? Como conseguimos ler a palavra e nos relacionarmos com Deus se a nossa fé não está em dia? E aí entra uma outra parte também, pois será que nós estamos nos relacionando com Deus ou será que nós estamos nos relacionando com uma imagem do que criamos de Deus? Sabe por que que eu digo isso? Quando nós nos relacionamos com Deus, precisamos nos aprofundarmos cada vez mais na nossa vivência de fé diária. Por quê? Porque Deus é visto através da fé, muitas das vezes. A gente se relaciona com Deus através da fé. A gente não vê Deus, a gente sente, a gente entende que Ele está conosco. Então, como podemos, sabe, amar esse Deus que nós não vimos, que nós não conseguimos medir, mensurar como Ele foi criado,
onde que ele esteve, o que que ele está fazendo nesse momento, como que a gente vai conseguir realmente agradar a Deus se a gente não consegue ter a fé, que é básica? E muito se fala sobre o sonho que Deus falou comigo, pois, bem, nós precisamos correr atrás do nosso sonho e o primeiro passo é ter fé. E a fé não pode estar fundamentada nas coisas que podem se ver, porque esse é o problema. O problema é que nós deixamos de ter fé, começamos a desanimar em Deus, porque nós, em vez de estarmos interligados a Deus, estamos interligados ao momento da nossa vida. E não é que é fácil, realmente não é. Não é tranquilo, não é. Não é. Se a gente for parar para analisar, por exemplo, José, se a gente for parar para analisar, por exemplo, Sara e Abraão, a gente vai ver que foram muitos anos, até que eles pudessem viver o milagre da fé deles. E muitas das vezes a gente pode desanimar, só que o desânimo não pode dar lugar na nossa vida para a incredulidade daquilo que Deus pode fazer. Então a mensagem para mim, para você, é: o que você desistiu por causa de não se realizar? O que que você desistiu na sua vida por causa de não continuar a ter fé? O que que você desistiu na sua vida por acreditar que não vai acontecer? E talvez a sua fé lá no início era uma fé boa, era uma fé que poderia fazer milagres, poderia fazer o mar se abrir. Só que a fé é algo que precisa ser alimentado todo dia. A fé é algo que precisa ser exercido todo dia. A fé, ela não pode estar interligada a sentimento. A nossa realidade em Deus não pode estar interligada ao que sentimos, ao que ouvimos, porque Deus, ele é muito mais do que um sentimento de eu sinto um arrepio. Deus é muito mais de eu vejo algo sobrenatural. Não. Deus, ele é tudo. E se Deus é tudo, eu preciso conseguir ter fé em tudo. Eu preciso conseguir ter fé independente do que eu estou sentindo. Eu preciso conseguir ter fé independente de como eu estou nesse momento. É sobre ter fé em dias bons, em dias ruins. É sobre ter fé sentindo a presença de Deus. E é sobre ter fé não sentindo a presença de Deus também. Então, será que o milagre que te espera, ele só não está paralisado porque a sua fé não está em dia? E se nós não estamos com a nossa fé em dia diante de Deus, será que nós não estamos deixando de acreditar no poder de Deus na nossa vida? E se isso está acontecendo, será que não precisamos nos refletir, nos analisarmos e pensar até mesmo sobre o que precisamos fazer para ter mais fé? Será que são mais horas lendo a palavra? Será que são mais horas jejuando, mais horas orando? Porque a fé, quando ela é morta, a fé, quando ela até mesmo ela é minada, isso pode ter uma causa, uma raiz muito interligada ao que nós estamos sentindo. Então é a nossa mente. Se a nossa mente estiver ruim, como que vamos conseguir ter fé? Se nós não tivermos uma mente sadia para termos fé em Deus, como vamos conseguir? Então eu convido vocês, reflita, o que você precisa buscar de volta em sua vida para ter a fé ao qual você tinha nos seus primeiros dias com Deus? Bem, essa é a mensagem que Deus me trouxe, que Deus me deu. Eu espero que abençoe a sua vida abundantemente e não deixe essa mensagem apenas para você. Compartilhe com outras e mais outras pessoas, porque todos nós precisamos andar na base da fé diante de Deus, porque o sobrenatural, ele só vai ser realizado na nossa vida se tivermos fé. Se não tivermos fé, vamos viver diariamente uma vida sem ser do sobrenatural. Então, tenha fé, acredite, pois Deus, ele faz milagres todos os dias.